a aula de instalações elétricas, né? Eu deveria ter compartilhado o som do sistema, porque daí vocês, quando toca um barulhinho, que tem alguém querendo ser autorizado, né? E daí você, ô, professor, está fazendo um barulho aí, né? E daí vocês me mostram, me avisam, né? Mas eu não compartilhei. Então vamos lá. Então, né? Hoje nós vamos ver isso aqui, ó. Sabe que eu gostaria de primeiro já cair numa questão, né? Já cair num, já fazer um dimensionamento, né? De cara do que a gente ficar, né? Dimensionamento de condutores elétricos, né? Que eu acho que, né? Quantas vezes na nossa vida a pessoa fala assim: será que esse cabo dá? Será que esse cabo não dá? Esse cabo está esquentando, né? Então, daí você... As tabelas, pessoal, vamos só num bate-papo aí. Por exemplo, as tabelas, né? Você vai lá numa tabela, tá lá, cabo 30 graus Celsius, temperatura 70 graus Celsius. Isso quer dizer que aquela tabela, né, do cabo elétrico, trabalho especificações de cabos, né, está dizendo que aquele cabo ele trabalha num meio ambiente, num ambiente com 30 graus Celsius. Né? O ambiente está no 30 graus Celsius. E na hora que ele fala 70, quer dizer o seguinte: se aquele cabo estiver sendo utilizado na sua capacidade máxima de corrente, ele vai estar trabalhando a 70 graus Celsius, né? 70 graus Celsius, sem danificar o isolamento. Né? Então, ele está trabalhando numa condição máxima, né, de condução de corrente, sem que ele seja danificado o isolamento. E o 30 graus do ambiente, quer dizer, as tabelas de dimensionamento foi para ele estar funcionando com uma capacidade de corrente num ambiente de 30 graus Celsius. Nós vamos ver nas tabelas o seguinte, nós vamos ver, se você passasse o ambiente estiver a 60 graus Celsius, vocês vão ver pelos fatores de correção, a capacidade de transmissão de corrente pelo cabo cai pela metade, né? Cai pela metade. Então, você vê como é importante, né, você sempre analisar, né? E num ambiente fabril é muito fácil, próximo a um forno, né, de tratamento térmico, ou outro ambiente, um local de imersão, um produto químico quente, você chegar a 60 graus Celsius, né? Então, esses cabos que estão nesse ambiente, a capacidade de corrente deles já cai pela metade. E aí tem fatores, né? Fatores de redução que a gente aplica no dimensionamento. Né? E outro, tem dois fatores de redução quando a gente utiliza o critério de corrente, de máxima corrente. Um é a temperatura do ambiente, né, fatores de redução. E o outro é quantos circuitos tem naquele eletroduto. Né? Quantos circuitos tem naquele eletroduto. Tá? Beleza? O resto é conta. Então vamos lá. Eu vou fazer o exercício primeiro.
Um exercício que nem está no AVA. Né? Podemos fazer assim? E depois eu mostro como é que faz, vocês entendem. E daí a gente apresenta a disciplina. Sem problema. Tem problema? Então vamos lá. Certo aí, Henrique? Opa, professor, manda bala aí. Certo aí, Felipe? Tá ótimo, professor. Certo aí, Marcos? Então vamos lá. Tranquilo, professor, vamos lá. Então vamos lá. Ó, eu já vou mostrar o tradicional, né? O tradicional. Por exemplo, você tem lá um circuito que tem essa potência, né? Vocês lembram, na aula passada nós vimos as potências, né? E aqui no nosso caso, ó, dá dando para ver aí, pessoal? Aqui? Sim. Então, eu tenho aqui uma potência, vamos supor que aqui seja um chuveiro. Ó, eu tenho um chuveiro, né? Com 7.500 watts de potência. A tensão, ó, é 220, né? Daí, eu vou precisar, né? Eu vou precisar calcular a corrente, né? Vamos dizer aqui, ó, é 220 bifásico, tá? 220, né? Eu já vou explicar o bifásico é assim, ó, geralmente nas nossas casas, pessoal, né? Isso que eu queria, né? Geralmente nas nossas casas, né? Eu vou desenhar, devia, né? Também não estava previsto eu desenhar, mas vamos desenhar. Geralmente nas nossas casas, né? Chegam, ó, um cabo, 3 cabos, né? Chega 2 fases e o neutro, né? Entra na caixa de entrada de energia, vai lá para o quadro nosso de distribuição, né? Aqui é o eletroduto, né? E chega lá, vai sair também. Depois nós vamos detalhar aqui dentro, tá? Depois nós vamos detalhar aqui dentro. Mas só queria que, né? E daí vai sair lá para o chuveiro, pessoal, né? 2 fases. Porque, para fazer, nesse nosso caso, para fazer o 220 volts, pessoal, a tensão entre essa fase e essa vai dar 220. Tá? Por isso que lá no teu chuveiro é lógico, vai chegar o terra lá também, né? Mas o terra é aterramento, né? Não é uma carga ativa, né? É só um aterramento. Então, lá para o chuveiro, vocês podem olhar lá no chuveiro, tá, aparece lá, né, a fase mais o terra aqui. Que é o caso lá, que é esse caso lá. Então, para calcular quando é bifásico, né, a carga, deixa eu... Entrou alguém, está querendo entrar. Gabriela. A corrente de projeto que a gente vai calcular, ó, a corrente de projeto, né, vai ser a potência, 7.500 dividido por 220. Pode, aí quando for trifásico, né? Vamos fazer o trifásico, a gente faz depois, certo?
E, aliás, se alguém tem alguma dúvida em outra, passa a dúvida e a gente responde, para não atrapalhar a aula, a gente responde na próxima aula, né? Então, vamos lá. Só confirmado, né? Confirmando aqui os 34, que já está aqui, ó. Então, a minha corrente deu 34 amperes. Certo? E aí, né? Porque, deixa eu só mostrar. Aqui você já só está dimensionando o cabo. Aquele desenho dos eletrodutos já está feito. A distribuição dos circuitos já tá feito, tá? Né? Aquela distribuição já está feita. Então, 34 amperes é ampere pra caramba, hein, professor? Bastante. 7.500 tá uma boa potência para um chuveiro, né? Tá uma bela de uma potência, né? Geralmente é menos, né? Uns 4.000, 4.500, mas no meu chuveiro aqui é 7.500. Tá? Professor, Então vamos. Tem a distância do quadro elétrico para o chuveiro para calcular a bitola da seção? Quem falou é o Marco. Marco. Esse é o outro método de cálculo. Ah, tá. Esse é um outro método de dimensionamento. Aqui é o método das correntes, né? Esse das distâncias é outro método, né? Nós estamos fazendo esse aqui primeiro, depois nós vamos fazer o outro também, tá? Tá certo. Primeiro precisa saber a corrente para depois calcular a bitola da seção, né? Não. Então aqui, mas o outro é outro método que nós vamos ver também. Então aqui, nós chamamos a corrente de projeto, né? O que eu sei, pessoal? Ó, a temperatura ambiente é 35 graus Celsius. Né? Outra coisa que eu sei, o eletroduto é embutido em alvenaria, que é o método B1, que é o tradicional que a gente usa na construção civil. Nós estamos fazendo um residencial. Não estamos fazendo numa eletrocalha, nada. Né? Perfurada ou sem ser perfurada. Nós estamos fazendo um eletroduto dentro da alvenaria. Então, vai guardando aí. Ó. Então, é o processo construtivo B1. E aí eu já sei, pela distribuição que nós fizemos de eletroduto na planta, no projeto de arquitetura da planta, eu sei que nesse circuito que vai para o chuveiro, vai ter o quê? 2 circuitos. Então, você sabe que vai ter 2 circuitos. Né? Então, o que acontece? Ó? A temperatura ambiente está diferente, está 35 graus Celsius. Ela está diferente daquele 30 que são as tabelas. Então, eu preciso fazer uma correção aí. E também eu preciso fazer uma correção, né, pelo agrupamento. Né? Porque vão ter o quê? Ó? Vão ter 2 circuitos no mesmo eletroduto. Tá? Então, eu vou fazer uma correção. O que é isso? Nossa, começou meio... Deixa eu ver aqui se está normal aqui o negócio. Aquela câmera caiu. Deu certo. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, ó. Aqui, ó, o método 7. Ó. O método 7, que usa geralmente em residência, aqui, ó, pela tabela, ó, tipo de linhas elétricas, é o método B1, que é o método 7. Né? E essas tabelas são da NBR 5410, tá?
Então, nós vamos usar um eletroduto que está dentro da parede de uma alvenaria, né? São as informações que a gente precisa. Aqui tem essa outra tabela aqui, ó, número de condutores carregados a ser considerados por tipo de circuito, né? Não é um bifásico? Ó, bifásico sem neutro, né? É um bifásico sem neutro. Então, ele tem condutor carregado, ó, sem neutro, 2. Então, ele tem 2 condutores carregados. Pessoal, quando tiver, por exemplo, ali eu falei que são 2 fases, né? Fase, fase, e o neutro, né? E o neutro. Se eu pegar fase, fase, são 2 condutores carregados. Se eu quiser fazer 127 volts, eu vou lá pegar um fase e um neutro. Só que o neutro, pessoal, também é condutor carregado, tá? Porque passa corrente no neutro também, né? A corrente passa no neutro. Então, se você tiver, ó, bifásico com neutro, ó, 1, 2, 3 condutores carregados, que está aqui, ó. Bifásico sem neutro, que é o chuveiro, 2 condutores carregados. Por exemplo, monofásico 127, uma fase e um neutro. Ó, 1, 2, 2 condutores carregados, tá? É assim. Agora, o terra, ele não é um condutor carregado. Passa eventualmente em situações de curto, né, de que o aterramento é acionado. Então, o terra não é condutor. Então, já definimos aqui, ó. Ó. Então, tem 2 condutores carregados e é o B1, né? Sistema construtivo. E aí, o cabo, né? Estou fazendo, né? O cabo mais comum de mercado é a isolação em PVC, que nós vamos usar aqui nesse exemplo, né? Então, vamos lá, ó. Fatores de correção, agora nós vamos entrar nessa tabela, né? Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus Celsius, para linhas não subterrâneas, né? E de 20 graus Celsius para, se for linha subterrânea, as tabelas são para 20 graus. As tabelas que você vê na norma, do catálogo do fabricante, é tudo para 30 graus, se não for subterrâneo. E se for subterrâneo, é para 20 graus, tá? Então, essas são as tabelas. Só que a nossa temperatura aqui, ó, ele falou que ambiente é 35 graus. Nós estamos usando o cabo mais barato, que é o de isolação de PVC, ou então esse é o nosso fator de correção. Nós vamos ter que reduzir a capacidade de transmissão de corrente do cabo em 0,94, né? Certo? E aqui são os outros tipos de cabo, ó. Essa aqui é para a parte do ambiente, e aqui se for subterrâneo, né? Certo? O professor tem que reduzir a corrente ali, eu não entendi, desculpa. Você vai ter, nós vamos ter que reduzir depois. Estamos achando isso, depois eu mostro aqui, tá? E agora nós vamos fazer a redução de fator de agrupamento, né? De fator de agrupamento, que é essa tabela aqui, ó. Ó, fator de agrupamento de condutores, né? Quantos circuitos nós vamos ter, pessoal? 2. Ó, aqui, 2 circuitos. Ó, e é esse o nosso sistema construtivo, que é o B1. Embutidos em corrente fechada. Pessoal, em obra residencial é sempre isso que eu estou falando. Já estou fazendo um exemplo para você fazer uma residência. É sempre essa. Então, você vem aqui, ó, né?
2 circuitos, olha o fator de redução da corrente aqui, ó, 0,8. Tá? Entendido isso? Então, nós temos, ó, deixa eu só escrever aqui, ó. Nós temos, então, o fator de redução 0,94 e o fator 0,8, né? Que daí eu vou multiplicar um pelo outro. 0,94 vezes 0,8, confirmem aí, 0,75. Hã? 0,75. 0,75. Né? Então, daí, pessoal, eu vou entrar nessa última tabela aqui, ó. Que aqui eu vou dimensionar o cabo, a seção do cabo, ó. Eu vou até aumentar um pouco essa tabela, vamos ver se dá. Zero, né? Melhorou, né? Então vamos lá, é que tem que aparecer aqui em cima. Ah, bom, já dá. Então, qual que é a nossa corrente de projeto? 34. 34 amperes. Então, eu vou lá. Qual que é o nosso método construtivo, pessoal? B1. Lembra aquele eletroduto? Aqui, ó. Aqui, ó, B1. Eletroduto dentro da alvenaria. É o B1, certo? Número de condutores carregados. Vocês lembram aqui, ó? Nessa tabela aqui, ó. 2. 2. Ó. Como só é bifásico, 2. Então, vamos lá. Ai, caramba. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Então, agora eu vou descer. Agora eu desço aqui, ó, B1, 2, ó. Então, eu vou descer aqui, ó. Não é 34? 32 não dá, que é menor. 41. Então, eu achei aqui, ó, 41 amperes. Então, eu teria que usar 6 milímetros. Só que eu não tenho que reduzir, porque olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa tabela aqui, pessoal, é para ambiente a 30 graus, ambiente. Então, eu vou ter que aplicar nesse 41 o fator de redução 0,75. Na hora que eu pegar, ó, a amperagem, né, de 41 e multiplicar por 0,75, quanto dá aí, Felipe? 30,75. 30. Atende? Não, Atende o meu projeto? não. Não atende. Então, eu vou ter que aumentar, vou descer e pegar os 57. Por isso que eu falei para o senhor no começo que 34 amperes é muita coisa. Isso aí vai ficar muito caro. Ah, não, mas é que o meu chuveiro é assim. Ah, podemos fazer com o chuveiro. É que eu queria que desse esse rolo, entendeu? Porque se não der esse rolo, cara, vai ficar bonitinho, ia cair certinho, vocês não iam entender. Ô, professor, mas na tua mansão a distância do quadro elétrico até o chuveiro dá 30 metros, por exemplo. Olha, A seção vai aumentar ainda, não vai não? então, eu só te falar uma coisa. Se você sair de uma casa de média para grande, é outra coisa. Você tem que fazer os dois cálculos. Entendeu? Entendi. Só que tem um detalhe, esse é o melhor. Não, sim, Se você vai fazer um prédio, é outra história. Não, sim.
esse 57... Não, nós não acabamos. Nós vamos ter que checar para ver se o 57 ainda atende. Entendi. Tá certo. Agora, qual que é o... Vamos ter que pegar o 57, multiplicar por 0,75 amperes. E quanto deu aí, Felipe? 42,75. 42,75 amperes. Quer dizer, a tua de projeto não é 34? Isso. Então, você vai ter que usar, né? Porque não existe seção normal de mercado entre 6 e 10. Ou é 6 ou 10. Então, você vai ter que usar o de 10 milímetros. Então, o seu cabo está dimensionado para esse circuito de 7.500 watts, 220 volts. Você vai ter que usar um cabo de 10 milímetros quadrados. Então, aí volta lá naquela aula que a gente conversou, professor, que foi a primeira. Eu até tinha falado para o senhor que o grande problema dos projetos residenciais é que os eletricistas estão colocando cabo de 10 milímetros na alimentação da Eletropaulo. E aí você fica sem condição nenhuma de fazer mais nada. E às vezes você vai nessas home centers aí e vê chuveiro em promoção. E aí o pessoal vai lá e compra o chuveiro. E não sabe, porque não consegue entender que a potência está automaticamente atrelada ao fio que você tem na sua instalação. E aí o cara vai lá, compra o chuveiro porque tá barato e depois se estrupia tudo a casa, né? Não, depois ele vai lá, acho que é só trocar o disjuntor, né, para não cair. Exatamente. O cara acha, não, vou trocar, porque uma coisa que nós vamos aprender também é dimensionar o disjuntor. Pessoal, 99,99% dos cálculos residenciais é desse jeito que nós fizemos. Você já sabe calcular. É tudo igual. O que vai ter de diferente numa casa 220? Não tem nada. É exatamente o que nós fizemos aqui. Agora tem algum, né? E é desse jeito. Tem gente que, ó, deixa eu, né? Quer ver? Ó, tem muita gente, pessoal, que faz assim, ó, para achar direto na tabela, ó, faz isso, mas tem que tomar muito cuidado. Pega o 34, já divide por 0,75. Quanto deu aí, Felipe? Não. 45,33. Então, o cara vai, divide, né, pelo fator de correção, e ele vai lá e já cai no 57 direto. Só que daí precisa tomar cuidado que as pessoas começam a usar isso como a corrente máxima admissível para que não é esse daqui, porque ele tem que pegar os 57 e multiplicar. Entendeu? Então, então não dá. Eu não gosto de fazer isso. Na apostila está ensinando a fazer isso aqui, ó. Né? Pega ali, corrige e vai vendo. Né? Você não corre o risco de repente, adotar esse achando que aquele cabo, ó, se você fizer isso, né, a pessoa vai pegar, vai começar a achar que aquele cabo tem essa amperagem máxima naquelas condições. Mas não, tem menos, é 42. Porque ele tem que pegar os 57 e multiplicar por 0,75. Né? Uma coisa que eu vejo acontecendo muito, professor, é o pessoal fazer a primeira lei de Ohm, e com a primeira lei de Ohm, que é o P dividido por 220 lá, que é a tensão, o cara chega na corrente. Na corrente ele já dimensiona o cabo, ele não calcula as perdas. Ah, tem que calcular, né? Não, então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Aqui, ó. É que não, que eu cortei a tabela, que essa tabela é maior, né? Mas eu tenho ela maior. Você nota aqui, ó, se a temperatura subir para 40 já dentro de um telhado, de uma casa nesse verão, pô, a temperatura vai lá, telhado de telha, de barro, vai lá para 40, 50 graus. Ó, já cai aqui quase 20% a capacidade de corrente.
E se for para 60 graus Celsius, o fator de correção é 0,5. A instalação vai ficando mais cara. Não é, se você quiser fazer, quiser. Por quê, pessoal? Porque se você trabalhar acima, porque daí, você fazendo as coisas direito, você vai estar numa temperatura máxima do cabo de trabalho, ó, de 70 graus Celsius, né? Na corrente máxima que esse cabo suporta, vai dar 70 graus Celsius a temperatura do cabo e não vai estragar a isolação. Se você usar, tem até valores que eu vou até mostrar depois. Se você usar acima disso, a vida útil do cabo vai embora. Né? Aquilo que a pessoa acha que está economizando, ela vai ter uma manutenção depois. Sem contar aquilo que as historinhas que a gente fala, daí põe tostequeira, air fryer, porque subiu o preço do óleo para caramba. Eu estou falando, vamos usar air fryer, aquelas máquinas de fazer, aquelas coisas elétricas que faz arroz sem óleo, frita batata sem óleo, porque o óleo subiu para caramba, né? Então, só que vai tocando na tomada, tocando coisa na tomada, a temperatura sobe muito, né? Então, aquilo que tinha uma vida útil vai embora, né? Até para dizer que se o cara fizer a instalação do jeito correto, professor, é mais provável dar problema na parte de civil do que na parte elétrica. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. A parte elétrica vem justamente, né? Eu queria até mostrar uma coisa para vocês. A parte elétrica vem, inclusive, de situações atmosféricas, né? Mais situação de uso, né? Do que de projeto mesmo, né? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, espera aí. Ô, professor. Olha só esses raios de luz. Tá mudo aí, professor. Tá mudo aí, professor. Não tá dando para te ouvir, não. Se tiver o lápis do professor, manda mensagem para ele aí. Tá vendo? Estão me vendo? Agora sim. Aí, agora sim. Por exemplo, Agora sim. esse é um detector de corrente elétrica, né? Isso é com relação ao celular, né? Então eu pego o meu celular aqui, ó, ele não tem corrente elétrica nenhuma, ó. Né? Isso é para dizer o perigo de ficar. Na hora que eu engato ele na tomada, engatei ele na tomada, olha aqui, ó. Está fora da tomada, espera aí. Espera aí. Não tá funcionando, mas você não ligou na tomada? Não é. É iPhone ou é Xiaomi? É os dois. Aqui, ó. É Paraguai, meu.
Vai, Corinthians! Deu errado. É iPhone ou é Xiaomi? Corinthians. O que será que aconteceu aqui? Respeita o Xiaomi aí. Acabou batendo aquele documento aí, professor. Deu errado. Esse carregador do Paraguai tá explodindo, hein, professor? Quem sabe faz ao vivo, bicho. E faltou apertar o botão aí. Ó. Então, agora, quando ele está ligado na tomada, ó. Ué? Aqui, ó. Essa tomada aí você não trocou ainda, professor. Tá no padrão antigo, hein? Ó, tá vendo? Ó? Professor. Ó, aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele acionou, ó. Tá vendo? Se eu tirar da tomada, ó. Então, é como se eu tivesse agarrado no transformador da rua quando está chovendo. Ó. Imagine chovendo, você com esse celular na mão, ligado, ó. Ó o chocão, se der um problema de curto, de sobrecarga de energia, ele explode na sua mão. Ó, aqui é descarregado. Carregado, ele acusa que tem uma energia elétrica aí, 127 volts na tua mão ali, você dando bobeira usando o celular. Então avisa teus filhos, tua família, que realmente é muito perigoso. Pronto, era isso. Entendeu? Entenderam? Viram, né? Aí, professor. Hã? Show de bola, isso aí. Mata a cobra e mostra o pau, é isso aí. Eu sei que vocês sabem, a gente escuta, pessoal, a gente escuta muito falar, né? Então, a gente escuta muito falar, mas não acredita, né? Acha, é a mesma coisa que você está lá embaixo do poste de luz na chuva. Aquela, o que está indo lá, está indo para você lá. Não deixou. Bom, agora eu vou repassar tudo que nós vimos ali e vamos chegar até aquele método do aí, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos ver aqui. Aqui, daí nós vamos. Não, deu para entender a questão aí que você pega o cabo, calcula a corrente de projeto, depois vê se você quantos cabos, quantos circuitos tem dentro do eletroduto, se a temperatura ambiente é diferente de 30 graus para cima, determina o fator de correção da corrente e entra naquela tabela. Daí você achou aquele valor, multiplica pelo fator. Não atende, você tem que ir aumentando a bitola do cabo. Até cair numa faixa de corrente. Eu concordo que assim, né? Não fica preocupado em ter de cabeça o negócio agora. O importante é você entender a sequência, né? Entendeu a lógica da coisa, né? Entendeu a lógica. E aí nós vamos fazer aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte aqui, pessoal, na aula aqui. Agora eu caí na apostila, né? Mas a apostila é a mesma coisa aqui. Ele fala também desse método, daí ele fala aqui, ó. Nós vamos fazer pelo método da distância, né? Da perda de tensão, né? E quem falou aí, eu acho que foi o Marcos, né? Bom, então, relembrando, né? Tá certo aqui? Tá, né? Aqui, ó. Relembrando, você é projetista pelos projetos elétricos de baixa tensão. Baixa e média tensão, hein? Aí é grande, hein? Aqui, ó, baixa, média e alta tensão. Após listar as principais características do sistema elétrico em uma etapa de pré-projeto e tendo dimensionado já, né, a tomada de uso geral que nós fizemos na aula passada,
a tomada de uso específico e o sistema de iluminação, que nós vamos ver, de um projeto residencial, mas a carga você já calculou. Nesse momento, será necessário dimensionar os condutores fase que serão utilizados na cozinha. Então, é uma cozinha. Daí ele fala isso, ó. Para isso, é necessário conhecer as cargas contidas nesse local, sendo uma tomada de uso específico de 5.000 watts, não sei, que é a torneira elétrica, né? Que é um terror isso, né? Todo mundo quer uma aguinha quente mesmo no verão. Então, é um chuveiro ligado o dia inteiro. Ó, 3 tomadas de uso geral de 600 volt-ampere e uma tomada de uso geral de 100 volts-ampere, né? E 100 volt-ampere de iluminação. Então, essa é a carga que ele tem. Todos os equipamentos são ligados em 120 volts, né? Sempre lembrando, se eu tenho minha entrada de energia, que lá é ó, fase e neutro. Né? E neutro. Se o fase, se eu ligar fase com fase, eu vou ter 220 volts, como é que eu faço para ter 127 volts, engenheiro? Fase neutro. Marcos falou? Fase neutro. Fase neutro. Se eu quiser 120 volts, pessoal, 127 volts, você pega o fase e o neutro. Você vai ter aqui 127 volts. Né? Lógico, tem o aterramento também, mas aterramento é todo circuito aterrado, né? Ninguém está esquecendo terra. E não esqueço terra. Né? Aterramento é aterramento. Então, nós estamos falando de carga ativa, né? Circuito ativo, cabo ativo, que aqui passa corrente. No neutro passa corrente também, pessoal. Né? Então, se eu pegar... Por isso que lá no chuveiro tem 2, né? Mais o terra, fase. E na iluminação, as lâmpadas, né, que você quer 120, 27 volts. Né? E vou só um conceitinho. Por que eu vou usar 220 volts no chuveiro, então? Por que eu não uso 127 volts no... Hein? Porque senão, para você poder dimensionar os seus cabos, você vai ter que ter um cabo extremamente... com a bitola extremamente alta para poder suprir a necessidade de corrente. Então, vocês podem até pegar o exemplo que eu fiz, daquele chuveiro de 7.000 watts, que nós fizemos lá no OneNote, faz com 127, você vai ver, lá já deu 10 milímetros quadrados de seção de cobre. Imagina na hora que você usar 127. Então, um motivo, né, é que você vai reduzir o teu investimento em cabo. Você vai pegar um cabo de uma seção transversal, de uma seção de cabo mais fina. Né? Por isso que uso 220. Não porque é mais, consome menos energia. Mentira. Né? Mentira. O 220, ele consome, se o chuveiro, você vai lá, é 5.000 horas. Repetindo, né? Para encralacrar. O que mede o consumo não é a voltagem, é a potência. Você vai lá nos 5.000. Agora pode ser em 127 ou 220. A única diferença é se você usar o 220, você vai ter uma instalação inicial da obra mais barata. Você vai economizar em cabo ali. Né? Pessoal, vamos lá. Ó, então, vamos lá. Então, o circuito, estamos vendo um exemplo, ó. O circuito 1, referente à tomada de uso específico para a torneira elétrica. Ele está a 6 metros do quadro de distribuição. Certo? O circuito 2,
refere-se às cargas de uso geral. 3 de tomada de uso geral de 600 volt-ampere estão posicionadas a 2, 3 e 5 metros do quadro de distribuição. E a tomada de uso geral, né, de 100 volt-ampere está a 8 metros do quadro geral. Tá? Então, é isso a situação, problema da unidade. Nós estamos indo bem, já vamos partir para... Vamos partir aqui já para a unidade 2, né? Ou 1S3. Já estamos aqui, ó. Né? Professor, a distância é calculada de forma linear ou pelo comprimento do cabo mesmo? Pelo comprimento do cabo mesmo. Né? Então, pessoal, eu vou pular a teoria. Ah, não, vamos ter o circuito 3 ainda. Ó. O circuito 3 refere-se à carga de iluminação estando a 8 metros do quadro de distribuição. Eu já vou fazer isso direto, pessoal. Tá? Então, vou para lá, já no final. E daí a gente volta tudo isso daqui, ó, que é tudo que nós já vimos também. Ó. Vamos ver aqui. Daí é esse método, ó. Aqui, depois aqui, aquilo lá, que lá ele pede para dividir. Eu pus uma interrogação aí, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aí vamos resolver pelo método do simplificado de queda de tensão. Aqui que é o método simplificado, pessoal, aquele já dá as tabelas direto, né? Senão você teria que usar umas fórmulas também que não... E o método simplificado serve até para uma casa residencial grande, né? Que já são coisas diretas, objetivas, né? Por isso que põe no computador, né? Já é coisa assim, direta. Todo mundo usa isso aqui. Então, o método que o Marx falou, né? O método de queda de tensão, ó, consiste na determinação da seção do condutor, analisando a queda de tensão provocada pela passagem de corrente elétrica, devendo estar dentro dos limites determinados pela norma NBR 5410. O que é essa queda de tensão, pessoal? O cabo, né, se tem um cabo elétrico, é como se fosse uma resistência. Então, quanto mais comprido ele tem, você vai ter maior resistência à condução de corrente elétrica e vai ter uma redução da voltagem. Né? De repente, aquilo era para 127, numa determinada distância, você vai lá, está a 105, né, volts, um exemplo. Né? E daí o que acontece? De repente, um motor elétrico não funciona direito, uma lâmpada fica mais fraca, né? Dá uma série de problemas. Então, a norma estabelece, em função da distância, a queda de tensão admissível. Né? Nessa sessão, estudaremos apenas o método simplificado, né? Acompanhando a apostila, tá, pessoal? Denominado de Watts-metro, que pode ser aplicado para o dimensionamento de condutores, né, em instalações residenciais. Né? Ou seja, pode ser utilizado para dimensionar condutores em circuitos com pequenas cargas. Então, o que eu acho importante? Mas se você sabe esse método, na hora que você estiver numa instalação industrial, vai ser mais fácil você entender o método que o outro. Sem ser o método simplificado, é uma fórmula. É colocar uma fórmula, né, que não altera muito. É que aqui, vamos lá, ó. O método, né, tem por base o emprego dessa tabela aqui, ó, referente às tensões 110 volts e 220 volts, respectivamente. Eu utilizo a soma ele soma, ó,
entre o produto da potência da carga em watts e a distância em metros da carga ao quadro. Da carga ao quadro. Então, ele soma tudo aqui, multiplica. Daí, ele fala assim, ó, que essa daqui só vale para 110 volts e o circuito, né, ele tem 2 condutores. Né? Circuito a 2 condutores. Né? Então, ele fala assim, na hora que você faz o produto, soma tudo, você fala assim, não, a norma admite até 4%, mas se você quiser uma redução menor, você vem aqui, ó, pega aqui a potência que deu, ó, o watts em metro e determina aqui a seção do cabo. Tá? Então, vamos lá. Aqui é para 220 volts. Se for 220 volts, você vem aqui, esse, a 1,5. Tá? Então, vamos fazer lá aquele lá. Daquela resolução lá, dos 3 circuitos. Primeiramente, é necessário escolher o método a ser utilizado. Como essas são pequenas cargas, podemos utilizar o método da queda de tensão simplificado ou watts-metro. Para fazer os cálculos de dimensionamento, né, vamos fazer por circuito, ó, a soma da carga e a distância x em metros da carga ao quadro que alimenta. O que ele faz aqui, né? Daí ele fez esse diagrama aqui, ó. Ó, o circuito 1, ele não está a 6 metros do quadro de distribuição e a carga dele não é 5.000 watts. Você vai lá, 5.000 V6, 30.000 watts metro. Professor, e tem uma percentagem que como se diz, uma porcentagem aceitável, né, da tabela de queda de tensão, né? Que são 2%? 4%. É isso? Residencial, 4%. O 60 de ventilação, é isso mesmo? É 4%? É 4%. Em algumas situações, nós vamos ver em instalações industriais 7%. Mas residencial, 4%. Tá? Deixa eu apagar aqui. Por isso que a nossa tabelinha aqui, ó, tá aqui 4%. Tá? Eu não vou complicar, né? E não é complicado, é fazer isso aqui. Vamos fazer isso, vamos entender isso aqui. Então, aqui, ó. Então, para o circuito 1, deu 30.000 watts metro. Para o circuito 2, ó, essa carga de 600 vezes 2, daí tem essa outra carga de 600. Qual é a distância? 2 mais 1, 3, ó. 2 mais 1. Daí essa outra carga aqui, ó. 2 mais 1 mais 2, que dá 5. 2 mais 1 mais 2. Daí a de 100 watts aqui. 3, 5, 6, 7, 8. Aqui. Soma tudo, deu isso daqui. E para o circuito B, o 3, né? A carga aqui é, não sei porque está aparecendo assim cortado, 160 watts, aqui, ó, a distância até o quadro, né? Na verdade, isso daqui, essa representação, é que ele está considerando esse quadro, na verdade, aqui, né? Não tem? Se tivesse essa distância aqui, teria que contar também, tá? Teria que contar essa distância, mas, na verdade, ele quis aqui o quadro, o desenho certo é o quadro está aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vezes 8, então dá 1.280 watts metro, né? Então, vamos lá.
Aqui, ó, o primeiro circuito, né? Não deu. O que aconteceu aqui? Ah, tá. O primeiro circuito não deu 5 mil, 30 mil. Vamos supor que você queira uma queda de tensão de 2%, né? Então, 30 mil, você vem aqui, aqui não dá. Então, você vem, ó, aqui não dá porque é 30 mil. Você vai o maior mais próximo, 42 mil. Então, aqui você vai usar, aqui, ó, daí você vem para cá, ó. Você vai usar um cabo de 6 milímetros quadrados. Nesse caso aí, não tinha que olhar a tabela do 220, professor? Não, ele falou 110 aqui, ó. Tá até 110, aqui é 127, ó. Ele não falou 110? Acho que ele falou 110. Vamos checar aqui. É 110, né? Ele falou. Não é? Em algum lugar ele falou, tá lá no começo da aula. Vamos checar lá. Isso mesmo, professor, 127 volts. Tá lá no começo da aula. Vamos ver lá, né? Aqui não tem problema, a gente vai. Aqui. Ó, 127 volts. Beleza. Não, mas bem lembrado, né? Bem lembrado. 5.000 watts para 110. Coragem, hein? Você vê aqui, ó. Então, deu um cabinho aqui de 6 milímetros. Agora aqui, ó, 6.800. 6.800 deu um cabo de 1,5. Né? Mas aqui, ó, 1,5. Mas você viu que tem uma interrogação minha aqui, né? É observação minha isso daí. Vamos já ver o que está acontecendo aí que eu pus essa interrogação. E aí tem o circuito 3, que deu 1.280, que também está aqui no 1,5. Por que eu pus essa interrogação aqui, nessas tomadas? Pus 1,5, pessoal, e pus uma interrogação. Alguém se habilita? Não, está sim na apostila, mas eu acho melhor eu dar uma ajeitada, né? Então, vamos lá. De uso específico, é isso? Então, porque na norma ela fala o seguinte, ó, está até na aula, ó. Ele fala aqui de força, aqui, ó, seção mínima de condutores, né? Tomada de uso geral, a bitola mínima, a seção de cobre mínima é 2,5. E lá deu 1,5, ele não poderia ter colocado 1,5. Ele pode, ó, deu 1,5, mas pela norma NBR, ela diz que a seção mínima para tomada de uso geral é 2,5. Para iluminação, a norma diz que pode ser 1,5. Para circuito de iluminação. Então, aqui, pessoal, é a seção mínima de condutores, né? Né? Pela seção de cobre, né? Lógico. Pelo tipo de utilização do circuito. Ó. Circuito de utilização circuito de iluminação 1,5 de cobre, ó. Tomadas de força 2,5, sinalização e controle meio, né? Circuito de força 10, sinalização e controle 4. Vamos voltar lá. Então, eu acho que agora, né? Então, nós fizemos os dois métodos já, pessoal. E agora eu vou entrar, vou explicar ali, passar tranquilamente, né? Tá? Passar tranquilamente. Aqui tem um outro exercício, pessoal, outra atividade, só que dá tudo bonitinho, entendeu? Dá tudo bonitinho.
Então, você não consegue, você não consegue. Então, vamos aqui, ó. Agora vamos, ó. Então, então, nós fizemos as atividades, né? Agora, vamos só percorrer o que ele diz aqui de conceitos, né? Então, lá na nossa apostila fala que é, né, coisas assim, né, que nós precisamos saber. Ele quer mudar a cor aqui, não está deixando. Aqui, ó. Vai. Roxo. Os condutores, né, devem operar abaixo do limite de temperatura e queda de tensão, né? Por isso que vê os dois métodos, né? E devem suportar correntes acima da capacidade de atuação dos dispositivos de proteção contra sobrecarga e corrente de curto-circuito por um intervalo de tempo satisfatório. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, né? Essa acima, nós vamos ver na hora que nós formos dimensionar o disjuntor, né? Porque além dele suportar corrente de utilização, ele deve suportar por 1 hora uma determinada corrente acima do que ele foi dimensionado, né? Senão a vida útil do cabo cai muito, né? Muito. Vamos lá. Então, a fim de atender às condições, né, da norma, 3 critérios básicos devem ser descritos, né? A capacidade de condução de corrente, né, que é aquele primeiro exemplo, né? Nós checamos a capacidade que aquele cabo tem de conduzir a corrente, levando em consideração aqueles 2 fatores, né, de redução de capacidade, que é a temperatura ambiente e quantos condutores, né, quantos circuitos tem dentro do eletroduto. Porque tudo isso é motivado pela elevação de temperatura. Subiu muito a temperatura, a capacidade, a ampacidade do cabo cai muito, né? E outra é a queda de tensão, né? A queda de tensão se tem uma distância muito longa, é melhor você verificar a queda de tensão para não ter um mau funcionamento daquele equipamento, né? E a seção mínima é aquela que nós vimos lá, né? Não dá para usar a tomada de uso geral, a norma não deixa usar 1,5 milímetros. Então, você tem que usar o 2,5. Bom, o dimensionamento correto dos cabos elétricos, né? Aplicamos os 3 critérios básicos que estão escritos na norma NBR 5410. Essa é a nossa norma. É possível obter um valor diferente para as seções mínimas de condutores para cada critério aplicado. Porém, é importante salientar que a maior seção entre as resultantes deve ser a adotada. Então, aqui aquilo que nós mostramos, ó, a seção mínima do condutor. Se eu estiver indo muito rápido, avisa, hein? A seção mínima, querem fazer um intervalo de 5 minutos aí para tomar uma água, vocês avisam também. A utilização do circuito e a seção mínima que tem que ter o condutor, né? Condutor isolado e condutor nu, né? Sem isolação. Ligações flexíveis, né? Feitas com cabos isolados, né? Para qualquer aplicação,
circuito extra baixa tensão, né? Coisa bem... O método de capacidade da condução de corrente, que é aquele que nós fizemos o primeiro exercício do nosso chuveirão de 7.500 watts, né? É uma usina, né, de calor. O método consiste no cálculo da corrente máxima que percorre o condutor. De acordo, né, com aí, ó. Tá vendo aí, ó? Sumiu o meu negócio aqui. Apareci. Sumiu de novo. Ó, tá vendo? De acordo. Ó, de acordo com o método de instalação. Ah, o que é o método de instalação? Quem pode me falar? Que método de instalação é esse, engenheiro? É se ele está dentro da alvenaria e está embutido de uma alvenaria e dentro de um eletroduto, que é aquele B1. Né? Está dentro, né, nas casas nossas, nas obras em geral, é assim, né? Identificado a CC, atende os critérios, né? Então, a gente vai ver o método de instalação. Então, na nossa apostila, nós fizemos isso lá, naquele critério, lá no primeiro exercício, perdi a voz. Ele falou que aquilo lá são 7 etapas. Então, vamos ver uma por uma. Primeira etapa. A etapa 1 tem por objetivo escolher o tipo de isolação utilizado nos condutores e, consequentemente, determinar a temperatura máxima que eles poderão estar submetidos. Nós usamos, geralmente, uma obra, para não ficar uma obra caríssima, se a gente vai usar uma isolação de PVC, onde a temperatura ambiente é de 30 graus, normal, na máxima amperagem o condutor atinge 70 graus Celsius. Na máxima amperagem. 70 graus Celsius não vai estragar o PVC, não vai danificar o PVC. Vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, aqui está, ó. Que é o PVC aqui, ó. Ó, né? PVC, policloreto de vinila, 70 graus máximo, tá? Para cabos até 30 milímetros. Nossa, está errado aqui, ó, 30 milímetros quadrados. 300 milímetros quadrados, quer dizer. Tá? E aqui são os outros materiais, EPR, XPL, PE, entendeu? E aqui vai mudando, né? Aqui, ó, daí ele fala temperatura limite de sobrecarga, que ele pode durar, aqui, ó, ele por um tempo, né, deu uma sobrecarga, ele pode suportar durante um certo tempo 100 graus Celsius. Pode ser 1 hora, nós vamos ver que é 1 hora. Ou, né, antes de acionar os dispositivos de segurança. Ou numa corrente de curto-circuito, 160 graus Celsius. Né? Durante um certo tempo também, no intervalo que nós vamos ver também. E assim vai os outros materiais. Ó. Você vê aqui, vai melhorando, né? Só que você paga muito mais caro, né? Se você dimensionar direito, é mais fácil você usar o cabo mais barato. Tá vendo que vai melhorando muito as condições de isolação, de temperatura de trabalho, né? Por isso que o cabo é mais caro. Né? Os revestimentos são melhores. Daí essa foi a etapa 1, escolher o material, né, da isolação.
A etapa 2 consiste na classificação etapa 2, né? Na classificação do método de instalação do condutor, né? Esse aspecto deve ser levado em conta, pois exerce grande influência na capacidade de troca do calor entre os condutores e o ambiente externo. Então, aqui, ó, aqui são diversos, né, formas de, ó, cabos unipolares, em bandeja, isso é shopping center, usa muito isso, as bandejas, né? As eletrocalhas, né? Você vê muitas vezes você vai, tem as eletrocalhas, né? Até instalação de varejo já usa eletrocalha. Por quê, pessoal? A eletrocalha é de fácil manutenção. Você tira o forro Armstrong removível, você já vê lá em cima, né? Você já vê em cima onde estão os cabos, você faz uma manutenção. Eu já até contei para vocês que eu quis fazer numa grande... Pediram para eu baixar o... Pediram para eu tentar baixar a instalação elétrica, né? O investimento inicial em instalação elétrica. Então tá lá, né? Ai, caramba, Então, eu fui lá, nós temos lá assim, né? E lá tem o forro Armstrong, e aqui as eletrocalhas passavam em cima do forro, né? O cara lá para mexer na manutenção. Só que daí, ó, o cabo vem aqui, ó, tá dando para ver? E para chegar no equipamento, ele desceu quase o pé direito inteiro aqui. Eu já comentei isso para vocês, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Ao invés de ir pelo forro, falei, vai começar a vir pelo piso. Porque daí aqui, ó, você vai... Imagina, tenha mais de 60 circuitos essas instalações. Se eu falei, vai diminuir tudo um pé direito, se tinha um circuito que você tinha, ó, se fosse trifásico, 3 fases mais neutro, mais terra, você imagina quanto reduziu de cabo. Em 60 circuitos que tinha a instalação. Então, eu cheguei a fazer tudo pelo piso, o projeto de elétrica. Baixou, eu acho que ele reduziu a parte de cabos, abaixou uns 30%, só de cabo, não da instalação elétrica toda. Só que só foi feito uma instalação assim. Porque o pessoal da manutenção odiou eles não enxergarem o cabo. Eles queriam pôr a escadinha aqui, olhar, mexer, entendeu? Então, como ninguém ficou no chão, multidão no chão mesmo. Então, pelo menos, tudo bem, ué. A gente, né? É melhor ser xingado uma vez só que gastou mais, eu falo isso, do que ser... Hoje eu sou xingado o resto da vida. Eu sou xingado o resto da vida, porque tem esses cabos nesse lugar do piso. Mas pediram. Pediram. Fala. Cara da manutenção, que coisa. Hã? Quem está falando, Marcos? Isso, não, tô dando risada aqui, professor. O cara da manutenção de coisa que, sei lá, cara. O meu negócio foi reduzir o custo. Não, mas eu sabia que ia ter problema com a manutenção, né? Porque, pô, o cara, quando, por exemplo, quer tocar um circuito, é porque esses circuitos aí resistivos de alta potência, eles dão problema direto. Não é porque é Prisma, não, que é show, né? É o melhor, né, mano? Então, eles têm que trocar o circuito, eles tinham que puxar todo o cabo por cima e via, selecionava. Agora, o resto estava tudo no chão lá, velho. Os caras não gostaram nada, não. Os caras não gostaram nada, não. Então, aqui, ó. Então, esse é o nosso aqui, ó. Condutores isolados, né? Em eletrodutos embutidos em alvenaria. Né? Então, em obra residencial, é quase 100%, a não ser que o cara queira as instalações elétricas aparentes, né? Daí ele coloca os eletrodutos aparentes, né? Aqui, ó, aparente sobre parede, né? Daí mudaria para o B2, entendeu? Ou o B1 aqui também, tá vendo? Então, 100%, geralmente é quase 100%, não vamos pôr 100, né?
99,9. E aqui tem os outros métodos, né? Daí, cada caso é um caso, né? A etapa 3 do projeto, nós vimos a 1 e a 2. A 1 é escolher a isolação, a 2 é escolher o método, se vai ser embutido na alvenaria dentro do eletroduto. A 3, vamos ver o que é aqui, ó, nem lembro. Esse critério, cálculo da corrente nominal, ó, né? Ou de projeto, que é aqui para o nosso, ó, eu acho que eu pus de novo lá para a gente. Então, vamos lá, ó. Se for carga resistiva, ó, é aquilo lá, era um chuveiro. Chuveiro é carga resistiva, né? O que é aquela? É resistência elétrica. Agora, se for carga indutiva, que vai depender de formação de circuitos magnéticos, tipo lâmpada fluorescente, transformador, entendeu? Aí já você usa aqui, ó, né? Você usa aqui o cosseno de φ, que é o quê? Que é o fator de potência. Opa! É o fator de potência. Né? Que é o fator de potência. Que nós vamos ver tudo isso também com calma, não se preocupe. E aqui ele é o rendimento do equipamento. Né? E aqui você usa a tensão entre fases aqui. Né? E calcula a corrente, né, da carga indutiva. Né? Qualquer carga, essa daqui, você vai calcular a potência aparente, né? A potência aparente é aquela do volt-ampere. Ó, né? A carga, a potência resistiva é aquele do watt. E daí você vai dividir pela tensão entre fases aqui e acha a corrente. No nosso caso, né, a maior parte do nosso residencial, nós estamos aqui. Se tiver aqui, a gente usa aqui também sem problema nenhum. Né? Isso nós vamos, esses conhecimentos nós vamos adquirindo com a aula. Né? Ali é para circuitos monofásicos, né? Monofásico é uma fase só, né? Fase neutro. No caso, fase neutro, 127 volts. E aqui nós temos o cálculo para circuito bifásico. Né? Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Ó. A voltagem aqui é sempre tensão entre fase e neutro. É o V minúsculo. Tensão entre fase e neutro. Então, é isso mesmo. Não fica, eu não sei isso. É fase neutro. É uma fase e um neutro. Vocês vão... Eu vou fazer questão que vocês todos vão se acostumando com esses conceitos aí, né? Então, você vai na tomada da sua casa. É fase neutra. Aí, se for circuito bifásico, né? Tem duas fases, né? Então, vamos lá. Se for carga resistiva, é potência, que foi aquele caso dos 7.500, né? Naquele exemplo nosso lá. E a tensão lá era 7.500 volts. E lá a tensão bifásico era 220 volts. Isso deu uma corrente de 34 amperes, né? Acho que foi isso, né? Aí, Felipe. Foi. Cadê o Felipe? Saiu? Acho que não, hein, professor? Dormiu. Então, e se for um motor elétrico, você vai calcular aqui, ó. Você vai ver a potência do motor, a voltagem. Isso vem escrito na plaqueta do motor, o rendimento também. E você vai calcular a carga indutiva para aquele motor. A corrente, né? Que é a carga indutiva.
E qualquer carga seria isso daqui, a potência aparente, né, dividido pela tensão entre fases. Isso nós vamos tudo ver com calma. Mas já estamos vendo, né? E se for trifásico, né, utiliza essas para calcular, se for carga indutiva, é a mesma coisa, só que põe o raiz de 3 aqui, aquele raiz de 3 que nós vimos na primeira aula. Né? E qualquer carga é essa daqui. Ó. Nós vamos calcular também. Né? Então, essas são as formas de calcular as correntes. Pega essas correntes aqui, lança nas tabelas e acha, né, pelo esse método de corrente máxima, acha, né, acha a seção do cabo. Na etapa 4, né, então a primeira etapa foi a isolação. Nós usamos PVC, que é o mais barato hoje. A segunda etapa, foi o método construtivo, né? Que é aquele método construtivo, que é o eletroduto embutido na parede. A terceira etapa foi a corrente de projeto e de projeto. A quarta etapa que nós estamos agora. Número de condutores carregados conforme essa tabela aqui. Se o circuito for monofásico, tem 2. O que é o monofásico? É a fase e o neutro. O neutro é um circuito carregado. Passa corrente no neutro, pessoal. É só você lhe disparar, acender uma lâmpada, vai passar corrente no neutro. Então, ele tem duas. O monofásico é fase, uma fase e um neutro. Tem dois condutores carregados. Monofásico há 3 condutores. Né? Tem 2 circuitos carregados. 2 condutores. Bifásico sem neutro. Né? Fase, sem neutro. 1, 2. 2 aqui. Bifásico com neutro. Tem o 2 mais o neutro. 1, 2, 3. Porque vocês lembram na nossa segunda aula, nós vimos aquelas representações assim, né? Você daí olha lá, você vai ver. Nossa, nesse circuito está passando isso, isso e aquilo. Bifásico com neutro. Ó. Aí parece ter 1, 2, 3. Trifásico sem neutro. Trifásico sem neutro é 3. 3 fases. Então, 1, 2, 3. Trifásico com neutro. Né? 3 ou 4. Professor, mas a gente não tem que considerar o terra aí também? O terra não é carregado. Ah, tá. O terra não passa corrente elétrica. O terra só passa corrente elétrica em situações de... Então tá certo, é que a gente não está dimensionando o tamanho do duto, né? Tá certo, desculpa. Não, é só... Não, pode perguntar. Eu gosto que pergunta, porque a gente aprende também perguntando. Então, essa foi a etapa 4. Vamos para 5. A etapa 5 consiste na determinação da bitola do condutor para uma temperatura ambiente a 30 graus. Condutores não enterrados no solo, quer dizer, não é subterrâneo. Ou para uma temperatura de 20 graus, condutores subterrâneos. Né? Analisando, vamos lá. Então, tipo de isolação. Por que apareceu? Então, aqui é tipo de isolação, que nós vimos lá, né? PVC. Método de instalação, que é eletroduto embutido na alvenaria. E a corrente nominal de projeto, né? Que nós vimos aqui, né?
que é aquela fórmula lá que nós usamos para o chuveiro, que é P dividido pela voltagem, que é o indutivo, né? Que é indutivo não, resistivo, né? Bifásico. E o número de condutores carregados, né? Se for nesse caso do nosso chuveiro, e no chuveiro de muitas das nossas casas aí, você vai lá, tem 2 fases chegando e tem o terra lá também. Porque 2 fases, eles vão dar junto, se você ligar no chuveiro, ele vai dar 220 volts. E se na tua tomada lá você tem uma iluminação no teu banheiro, e geralmente é um circuito independente, exclusivo para o chuveiro, né? E também, se você tem a iluminação, você vai usar um fase e o neutro que vai te dar na tua casa, eu tenho certeza, todo mundo nessa sala vai dar 127 volts. Aí chegamos naquela tabela, ó, na etapa 5, ó, você lembra? Nós usamos B1, era aqui, ó, condutor ele, dentro da alvenaria. Eletroduto, né, o condutor está dentro do eletroduto que está dentro da alvenaria. Número de condutores carregados, ó. 2, né? Porque fase, no caso. Do chuveiro lá daquele exercício. Daí você desce aqui, a corrente de projeto tinha dado 34 amperes. A gente desceu aqui, 24 não serve, 32 não, pegamos 41. Então, na primeira análise, né? Se, pessoal, ó, se a temperatura, né? Se a temperatura fosse 30 graus Celsius, ambiente externo, e se tivesse só um circuito dentro do eletroduto, não teria fatores de correção. Então, nós poderíamos usar esse cabo aqui, ó, 6 milímetros. Como lá tem, porque essa tabela, olha aqui, pessoal, essa tabela é quando o ambiente é 30 graus. Se ele não for 30 graus, se a temperatura é maior, a capacidade de condução de corrente do cabo diminui. Daí você tem que usar o fator de correção. Se for 30 graus e um circuito dentro do eletroduto, né? Tá, só tem você tem um eletroduto, só tem um circuito lá, então não tem fator nenhum, essa tabela já atende. Então, no nosso caso, nós tínhamos 35 graus Celsius e 2 circuitos dentro do eletroduto. E tudo isso o que faz? 2 circuitos dentro do eletroduto gera calor. E calor reduz a capacidade de transmissão de corrente. Tá? Então, nós temos que usar o fator aí. Então, agora vamos aqui na etapa 6, são aplicados os fatores de correção. O fator de correção de temperatura, né? O FCT. Então, a gente vai lá. Para aquele caso lá, não foi... Nós usamos o PVC, a isolação, né, de PVC, e ambiente, ó, 35. A temperatura ambiente, 35 graus Celsius. Então, nós temos que reduzir aquela capacidade da corrente em 0,94. Né? E daí, isso é devido à temperatura ambiente. Né? E daí também tem o fator, né, de redução, né, por agrupamento. Fator de correção por agrupamento. No nosso caso lá, ó, embutido em condutores fechados, né? É nós tínhamos 2 circuitos dentro daquele eletroduto
Então, o fator de correção é 0,8. Então, só refazendo aquilo lá de novo, né? Então, o fator de correção pela temperatura deu 0,94. O fator de correção por agrupamento deu 0,8. Então, eu vou multiplicar um pelo outro e vou até o fator de correção, que deu 0,75 segundo o senhor Jorge Felipe. Né? Então, nós não achamos aqui, para o B1, número de condutores carregados, fase 2. Nossa corrente I de projeto deu 34 amperes. Então, eu fui lá, achei aquilo próximo da 34 para cima. 32, eu achei 41, 41 amperes. Só que daí eu tenho que aplicar no 41 o fator de correção. Porque aqui é 41 amperes, 6 milímetros, para 30 graus Celsius. E um circuito dentro do eletroduto. Então, eu tenho que corrigir. Como não é essa condição, eu tenho que corrigir. Então, eu vou pegar o 41 multiplicar por 0,75. Que deu? 30,75. 30,75 amperes. Só que a corrente de projeto é 34. Então, o 41 não atende. Os 6 milímetros não atende. Porque o máximo que ele vai transmitir de corrente vai ser 30,75. O teu projeto. Então, você vai ter que aumentar o cabo, vai passar para 10. E ver que lá a corrente que o cabo de 10 milímetros suporta 30 graus é 57. Só que você está trabalhando a 35. Então, você vai pegar o 57 e multiplicar por 0,75. Entendeu? 42,75. 42,75 amperes. Então, você vai lá, tá maior. Você vai, tá maior. É maior que o 34, ok. Então, eu vou usar um cabo de 10 milímetros quadrados. E aí, a etapa 7 é aquilo que nós acabamos de fazer aí. Aí nós entramos no método simplificado, que nós já fizemos esse exercício, né? Querem fazer isso de novo ou não precisa? Eu acho que está de boa, professor. Aqui foi o que nós fizemos, achou o cabo direto, né? E aqui tem uma situação, problema também, só que ele é mais simples, porque a corrente já dá. Se vocês quiserem ver depois esse daqui, está na apostila, só que não tem, aqui não usa fator nenhum de correção nenhum. Por quê? Porque a temperatura já é 30 graus e só tem um cabo, só tem um circuito por eletroduto. Então, sai direto os valores aqui, tá? Professor, só uma dúvida. Para eu calcular lá, eu preciso somar todos os volt-ampere de cada circuito, né? Certo? Sim. E aí tá. Não, vai dar em watts, né? A soma deles é watts e aí eu divido pela corrente. Isso aí. Pela tensão. Para saber a corrente. Então, seria hoje, pessoal. Seria isso por hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Se tiverem dúvida, deixa as dúvidas, né? Senão, Oi. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Eliane? Eu estou te vendo, viu? Você não está me vendo, né? Mas eu estou te vendo. Eu tô aqui aparecendo. Tudo bem? Como vai essa força? Estamos na luta. Agora você está me vendo grande, né?
Agora sim. Acabou a obra do Einstein lá? Acabou a obra do Einstein, estou desempregada, estou aí na correria, né? Entendi. Nós vamos. A construção civil vai dar um belo de um avanço agora aí. Tenho fé nisso daí. Né? Tomara, viu? Vai aparecer muita coisa, assim. Eu tenho certeza disso. Né? O país tem um potencial enorme de obra, de construção. Né? E logo, logo vai estar todo mundo bem aí, empregado, certeza absoluta. Tomara. Eu acredito. Não, também, eu acredito também. Eu acredito também. Eu estou acreditando muito nisso. Eu também. Todo mundo pode estudar, se dedicar aí, que logo mais vai faltar engenheiro. Aí sim. Tá? Não, estou te falando. Em 10 anos aí o Brasil vai virar um canteiro de obras. Vai sim, vai alavancar. Então, pessoal, por hoje seria só. Alguém quer falar mais alguma coisa, tem uma dúvida? Se quiser ter dúvida, manda por e-mail a dúvida, né, ou pelo WhatsApp, né? Que daí vai dar tudo certo. Gente, eu respondo, porque se começar a tirar dúvida, porque às vezes o que acontece? Elétrica, eu já percebi que eu acho que que a disciplina em que as pessoas se encontram mais em estágios diferentes, entendeu? E tem muita gente ainda que está começando a ter a noção da elétrica, né? Perdeu medo, e tem outros que já conhecem, já até trabalham com o tema, né? Então, às vezes, começa a discutir, deliberar um assunto que só um acompanha. E a aula daí não anda, porque é uma aula que precisa ser em detalhes aí para vocês, que é importante para o engenheiro civil elétrico. Imagina, né? Olhar um projeto. A ideia é essa, vocês olharem um projeto de elétrica e falar, esse é o circuito, essa é a voltagem desse circuito, essa é a amperagem, né? Entender tudo que tem um projeto. O que tem que ter um projeto de elétrica? O que teria que ter? Um quadro, até para a empresa construir o quadro, né? Você vai pegar o projeto e entregar para uma empresa, me orça esse quadro. Ele vai olhar aquilo e entender que o quadro elétrico, como é que deve ser feito, né? Daí tem a carga instalada, a carga demandada, tem a planta de iluminação, as especificações de disjuntores, as especificações de luminárias, né? As potências, tem tudo, né? Tem que ter tudo. Então, pessoal, seria isso aí por hoje. Alguém quer ter mais alguma dúvida? Ô, professor, Oi. tem uma amiga minha que ela pediu para fazer a instalação da casa da parte elétrica do apartamento dela, que é um CDHU muito antigo, e é fiação rígida ainda. Só que não tem projeto, não tem mais nada. Que luz que o senhor consegue dar pra gente, assim, tipo, para pegar um negócio, um serviço desse para poder fazer? Tipo, um pontapé inicial, alguma coisa. Para você fazer? Isso, porque não tem projeto, então a gente não sabe por qual caminho a fiação está perseguindo, né? Para chegar até a cozinha, para chegar até o banheiro. Não sei, sabe? Você quer cobrar dela ou quer começar a trabalhar? Não, seria um serviço cobrado também. Mas é assim, eu precisava ter sei lá, algum conselho, alguma coisa assim, porque não tem projeto, então eu praticamente teria que descobrir por onde a fiação está passando e tudo mais. Você tem que ir lá fazer um levantamento, né? Tem que identificar. Primeiro você tem que identificar cada disjuntor que atende qual circuito, entendeu? Que como é muito antigo, lá tem 3 disjuntores e um do chuveiro só, para a casa inteira. Uhum. Normal, não tem. Você quer cobrar um valor para cobrar? A princípio eu queria saber como é que eu deveria executar o serviço, né? O levantamento e tudo mais, e depois... Primeira coisa é fazer um levantamento do que existe. Qual cabo que tem, as bitolas, os disjuntores, né? O alimentador do quadro, quanto de carga ela tem para o quadro dela.
Tem que ir lá no disjuntor geral do prédio e ver qual disjuntor está instalado lá. Né? Qual disjuntor está instalado lá. Entendi. Tem que fazer um retrato do que tem lá. Primeiro, vai lá. O disjuntor do prédio. Quanto que tem? Quantos amperes tem o disjuntor? Deve ser um bifásico, né? Sim. Deve ser um bifásico com neutro, né? 220. Exatamente. 107. Então, levantar quanto vai indo para lá. E ver também esse alimentador, né? Precisa ver esse alimentador também. O geral dela estava 30 amperes e os demais 15. Tá, e o cabo que vem lá do quadro, do prédio, para ela, tem quantos milímetros? 10. Tem 10 milímetros. Então, você precisa fazer todo esse levantamento. Aham. E daí tem que pegar cada um, né? Cada disjuntor, quantos milímetros, o que atende, né? Se é iluminação. Deve ser um para iluminação, o resto para chuveiro e o outro para tomada, né? O do chuveiro é um rígido de 4 milímetros. O chuveiro? É. Dureza é ser rígido, né? Pode ficar a marreta lá e trocar. Tem que trocar por flexível, né? Se ela quiser, né? Com certeza. Ela tem que trocar por flexível. Você viu a conta do professor aí, né? Para cair os cabelos da cabeça. Para não Não, você tá maluco. Os disjuntor dela começou a cair tudo agora. Porque aumentou o chuveiro. O professor falou, troca o disjuntor que resolve. Troca o disjuntor. Não, isso aí é provisório, né? Não, provisório, não, então, mas aí primeiro. Se deixar, vai embora. E daí, na hora que você fizer o que tem lá, você vai perguntar o que você vai usar. E o que ela quer usar? Né? Precisa ver o que ela quer usar. Não, eu tenho uma geladeira, daí eu uso o secador de cabelo no banheiro, daí eu uso na cozinha, eu uso ferro de passar roupa, eu tenho uma máquina de lavar roupa. Você precisa ver a carga instalada que ela vai ter lá. Uhum. Você tem que ver o que ela vai usar lá. Né? Porque não adianta daí. Você tem que saber para ver qual é a carga instalada, porque se são 3 circuitos, você vai ter que né? E outro, né? Por exemplo, a norma, ela perde se é um quadro antigo, não deve nem ter a placa de proteção. Não, é quadro de ferro ainda. Então, você deve abrir, você deve ver tudo lá, Exatamente. Os motores, você deve ver tudo, as barras, né? Exatamente. Daí talvez tenha que colocar uma proteção para as pessoas não tomarem choque. Daí vai ver se precisa colocar um DR ou não, né? Aquele dispositivo residual. Acho que na época nem existia isso daí. Eu acho que na época nem existia DR, porque é um apartamento que foi 30 anos atrás. Em área molhada. Pode ser para área molhada só também. Pretos ainda. Tem gente que põe em todos, a gente que usa só na área molhada, né? Exato. Aí cobrar, você quer cobrar da pessoa, a pessoa quer pagar? Eu não cobraria nada. Não, eu também não, é mais por experiência mesmo, né? Então, eu não cobraria nada. Se é por experiência, eu não cobraria nada. Sim. Agora, você não pode ter despesa, né? Não, e a despesa é por conta dela, exatamente. Aí você vai comprar material elétrico, e vai lá, vai se deslocar, você não pode ter despesa, né? Também. Eu tô perguntando porque eu queria fazer para comprar o ideal, né? A coisa certa. Então, fazer um levantamento de cabeamento, quanto que vai usar e tudo mais. Uhum. Daí você tem que trocar as tomadas por padrão novo, né? O padrão de 10 e 20 amperes. De 10 e 20 amperes, né? Poxa, na casa do lojista, só tomadinha, pessoal, da Piau Legrand, que é a melhorzinha, só a tomada do padrão novo, R$12. Uma tomada. Uma. Só. Não é que é a caixinha completa. Não é a caixinha completa com tampa, com suporte, nada. É só o dispositivo, só. Só a tomadinha lá, ó. Só isso daqui, R$12. Piau Legrand, melhorzinha que tem, né? Mas é qualidade também, né, professor? Na casa do lojista em Barueri. Porque daí eu achei. Quilômetro 18? R$20.
R$20, eu fui lá. Lá é R$20. Na Santil... Na Santil do quilômetro 18 tá mais barato. Pega o modelo da Tramontina lá, de entrada que é mais baratinho, Henrique. Ah, sim, mas sim, mas é outra marca, né? Tudo bem. Sim, Tramontina. Acho que é o básico do básico. Acho que na obra a gente usa Tramontina. Os mais baratos que tem é da Tramontina. Pode usar isso também, né? Mas já faz tudo no padrão novo, né? Já coloca tomadinha de 20 amperes. Velho. E se nada der certo, mete a maquita no piso. Maquita no piso? Pra quê? Aí faz a passagem nova pelo chão. Ixi. Não, acho que o eletroduto não vai precisar mexer, né? Esperamos que não, né? Porque pelo que eu vi lá, deve ser canuete de meia. Uhum. 40%. O Henrique tá falando que é cabo rígido, na hora que chegar lá e abrir a caixinha de passagem, vai ver que é aqueles conduíte de ferro ainda. Não duvido não. Nada, né? Eu peguei lá no centro de São Paulo uma obra que o cobre... Não, vocês vão dar... É um prédio velho, antigo, tombado, ele era envolvido por tecido. Misericórdia. Tecido. De 1930 era o prédio. Era o cabo de cobre envolto por tecido. Inacreditável, né? Mas é verdade. Para melhorar a propagação de chama. Esses cabos rígidos, antigos, eles não são, a qualidade do cobre não é melhor do que esses fios de hoje? O que você acha? Olha, eu acho que tinha mais impureza. Ah, é? Antigamente tinha mais impureza? Tinha mais impureza. Hoje o cobre é de melhor qualidade, flexível, né? Não. E hoje ainda usa cabo fio rígido, não? Não, é proibido por norma. É proibido? É. Ah, não sabia. Só pode flexível. Ah, bacana. Mas por qual motivo, professor? O motivo, primeiro, é dificuldade de passagem também, né? E segundo, para você poder fazer o cobre mesmo, você teve, para melhorar, né, chegar no mesmo patamar do cabo flexível, você teve que melhorar tanto a qualidade do cobre que ficou financeiramente inviável. Porque antes era cobre, era cabo rígido, mas o cobre não tinha uma boa qualidade. Ele tinha muita impureza, né? E hoje, para atender a norma, teve que melhorar a qualidade. E aí, ficou inviável. Só que tem um detalhe, né? O eletricista odeia cabo rígido, né? Professor, mudou até mesmo aquela questão, né? Como que eu posso te dizer? Eu não lembro o nome técnico, mas devido ao incêndio, conforme pega fogo nos ambientes, o cabo ele libera uma toxina, né? E Sim. Agora já é norma também, né? Usar um tipo de um cabo conforme não libera essa toxina mais, né? Atóxico, né? É. Atóxico, tem que ser atóxico. Antes morria porque antes muita gente morria no incêndio porque os cabos pegavam fogo e aquela fumaça era tóxica. As pessoas morriam pela fumaça do cabo. Não pelo incêndio. Não pelo incêndio. Retardante a chama também, professor? Oi? Sim, deve ter cabo já envolto com... Anti-chama. Retardante a chama, né? Tem anti-chama, né? Os cabos geralmente são anti-chama já. É porque eu conheço um pouco por conta da normas que a gente trabalha muito com certificação LEED, né? Aquela certificação americana é muito extremamente rígidas, né? Uhum. E eles exigem muito toda essa questão da eficiência energética, enfim. Tem que ter todo o padrão de Bureau Veritas. Eu trabalhei com a Bureau Veritas também. Essas certificações são bem piores que norma NBR, né? É bem piores. Por isso que eu sei um pouquinho. É bem chata mesmo, eu trabalhei com isso. Então tá bom, professor. Tá bom?
Oi, Henrique. Maravilha, professor. Ajuda a tua amiga lá, velho. Vou ajudar sim. Não tem dúvida só, mas vou ajudar sim. Antes que pega fogo. Não. Falou. Então, Valeu, pessoal, professor. Obrigado, hein? Boa obrigado noite. por você. Um Boa abraço. noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Tudo de bom. Tudo de bom aí, pessoal. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigado, Obrigado. professor. Boa noite.